Gente, vamos falar sobre quinoa? Tururururu. E, ô, Wagner, faz uma introdução tipo o YouTube da Paula Carrossela. Ou você pode também fazer um edit desse meu devaneio. Nossa, que delícia! E é isso. Cara, se você tá procurando um alimento pra te ajudar a variar a sua alimentação, que também é rico em proteínas, depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Ele é uma boa fonte de energia, uma boa fonte de fibras. Você tá no lugar certo e falar sobre quinoa é muito interessante, porque eu mesma descobri sobre quinoa esse ano, gente. Na verdade, tudo começou com o Boticário, uma publicidade que eu fechei há tipo uns 5 meses atrás e era sobre o óleo de quinoa. E aí eu fiquei muito instigada, falei, caraca, cara, óleo de quinoa, né? E o negócio era cheiroso, sabe? A publicidade foi bem legal quando a gente soltou. Mas fato é que naquela época eu comprei a quinoa em casa e comecei a testar as variações. Primeiro eu fiz e ficou horrível, fiz errado, e depois eu fiz o jeito certo, que eu vou te contar no final desse vídeo também como que foi o modo de preparo mais gostoso. Mas a partir do momento em que eu comecei a comer e curtir, eu fui atrás de compreender mais sobre todos os benefícios. De verdade, a quinoa não é tão difundida aqui no Brasil. A gente tá muito acostumado a comer arroz, feijão e quinoa, grão de bico, essas coisas acabam ficando meio de escanteio, né? Até porque eu lembro de um desenho animado que zoava quinoa como comida de passarinho. Eu cresci achando que quinoa era comida de passarinho, então virou um meme e aí eu acabei deixando a comida de escanteio e ela era muito boa, era uma crença equivocada minha. E a galera vegana, vegetariana já conhece de trás pra frente esse tipo de alimento, mas agora que eu entrei em contato com ele, eu quis trazer aqui pra vocês conhecerem também. A primeira coisa que você tem que entender é que a quinoa, ela é um alimento rico em aminoácidos essenciais. Aminoácidos são proteínas e a gente separa as proteínas em aminoácidos essenciais, que a gente precisa comer para ter esse aporte, e aminoácidos não essenciais, que não são essenciais porque o nosso corpo mesmo produz. É importante na alimentação a gente ter um bom aporte de aminoácidos essenciais. E dentro do mundo vegano e vegetariano, isso às vezes é um problema. Quando a gente fala da quinoa para esse público que tem restrição de carne, eles já saem com um ponto muito forte na frente, porque se trata de um alimento com um perfil muito completo desses aminoácidos. Então, para deixar claro, como o perfil de proteínas é mais expressivo quando a gente fala da quinoa, quando comparado a outros cereais e grãos, a gente pode comparar ela com o arroz integral. Em 100 gramas de arroz integral, a gente encontra 2,6 gramas de proteínas aproximadamente. E quando a gente joga para comparar com a quinoa, em 100 gramas, a gente encontra 4,1, aproximadamente o dobro. E por que isso é relevante? Gente, já tem vídeo sobre proteína aqui no meu canal, inclusive vocês podem ir lá ver. Quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, falar sobre o aporte proteico é essencial para o controle da saciedade, diminuição da vontade de comer doce ou de comer beliscadas o tempo inteiro e aumento da nossa massa magra, que é construída através dessas proteínas. Então o aporte proteico no dia é muito relevante. Inclusive, se você não viu o vídeo da proteína, vai ver. É realmente muito bom. Então, basicamente, a quinoa, ela não é uma proteína. Ela contém proteínas. Assim como o arroz integral não é uma fonte única de proteína, mas contém proteínas na sua composição. Isso é importante porque a gente não pode cair no erro de comparar, por exemplo, um bife de patinho com uma quinoa. A quantidade de proteínas é muito diferente. Então, quando a gente fala do vegetariano e do vegano que precisam colocar esse aporte de aminoácidos nas fontes vegetais, a gente tá falando de uma fonte de proteína vegetal bem interessante. Mas quando a gente compara realmente com as fontes animais, o valor fica muito diferente. A quantidade de proteína aí da quinoa cai bem mais do que quando comparado ao ovo, a laticínios, a iogurte e por aí vai. Então é importante a gente deixar isso muito claro para não haver uma confusão aqui. Agora, fechado o tema de proteínas, vamos falar das fibras da quinoa. Cara, é massa. A quinoa é uma fonte riquíssima em fibras e as fibras, elas são muito importantes para o nosso intestino, para nossa saciedade. Mais uma vez, uma pessoa que come muita fibra na alimentação dela, ela dificilmente sente fome. Isso porque os níveis de açúcar no sangue dela ficam mais controlados, a digestão da fibra é mais lenta e faz com que ela tenha menos vontade de beliscar às 4 horas da tarde ou comer mais lanchinhos intermitentes ao longo do dia. Isso porque ela sempre vai estar ali com a energia sendo liberada de forma gradual. Cara, fibra é muito interessante, muito mesmo. E a OMS recomenda 25 gramas de fibra pura por dia. E quando a gente fala no perfil de fibras na quinoa, é realmente muito interessante. Em 100 gramas a gente encontra 7 gramas aproximados de fibra. O que também é legal você pensar, tá? Você nunca vai conseguir o aporte de fibra que você precisa em um dia numa refeição
refeição só. Só que, cara, se você come 100 gramas de quinoa no almoço, já tem 7. Aí você junta com umas frutas, uns vegetais, fecha 25 gramas, que é a recomendação que a gente tem. Então, é bom, é um bom aporte de fibra. E esses dois pontos que eu falei pra vocês, tanto a proteína quanto a fibra, é o tipo de estratégia alimentar que tem que estar inserido no teu dia a dia, da fonte alimentar que seja. Mas você tem que ter esses dois elementos bem presentes se você busca um emagrecimento de qualidade. Quando eu falo em emagrecimento de qualidade, eu tô falando aquele emagrecimento que não faz você ficar ansioso, que não faz você passar fome, que não faz você ter vontade de comer as coisas que você gosta sem poder comer nunca, e que também não faça você cair naquele efeito sanfona desgracildo, que faz você emagrecer e engordar o tempo todo. Se isso em algum momento já aconteceu na tua vida, é porque você não entendeu ainda que emagrecimento parece muito com o jogo, e que não adianta a gente tentar fazer a mesma coisa o tempo todo em um ambiente que muda o tempo todo. Eu gosto muito de falar que emagrecimento parece um jogo de xadrez, porque cada peça no xadrez, ela é diferente, tem uma função diferente dentro do jogo. É importante você saber montar essas jogadas para que o teu emagrecimento aconteça aonde estiver e na circunstância em que você estiver. As proteínas e as fibras são uma forma da gente ter essas estratégias, mas existem várias outras que você tem que dominar para conseguir viver bem e emagrecer numa vida normal, sem viver para fazer dieta ou viver comendo peito de frango e alface. E agora falando sobre o perfil antioxidante da quinoa. Além de ser rica em quercetina, cainpeferol e vitamina E, a quinoa também é rica em ácidos fenólicos, então ter o aporte de antioxidantes na nossa alimentação ajuda muito a proteger o nosso corpo dos radicais livres que estão tanto no ambiente quanto às vezes na nossa alimentação. Aí agora vamos falar de como comer a quinoa sem parecer comida de passarinho, tá? E primeira coisa que você vai fazer é não fazer o que eu fiz no começo pra tentar comer. Porque como eu sou meio... É sério, eu tinha um paladar muito restrito e esse tipo de alimento ele não tava incluso no meu dia a dia até então. E a primeira vez que eu tentei fazer, eu acabei achando que era meio parecido com chia, sabe? Que é, né? Você olha assim, ó, quinoa, chia. Quinoa, chia, quinoa... parece! Você tá entendendo? E aí eu tentei fazer tipo um overnight oats. Como? Colocando direto no iogurte. Ficou terrível! Então, básico do básico. Cozinha a quinoa antes de comer, não faça como eu. E pra cozinhar, você pode fazer em uma panela normal, com água, igual você faz com o arroz. Só que, veja, a quinoa, ela pode ser consumida tanto num sabor mais neutro e ser incrementada em preparações mais doces, como cafés da manhã, ou ela também pode ser usada em preparações salgadas para substituir, por exemplo, o arroz. E para isso você vai precisar cozinhar a quinoa e a primeira coisa que você vai ter que fazer é lavar bem para não ter aquele gosto residual amargo. Esse gosto residual amargo, ele acontece por causa das saponinas, que deixam realmente essa textura meio assim. Então, lave a quinoa antes de cozinhar. E aí, pra fazer, é aquele processo básico. Se for fazer uma preparação salgada, você pode refogar um alho, uma pimenta do reino, um pouco de sal, azeite, e colocar ali a quinoa pra dar uma fritadinha e colocar água, assim como você faz o arroz. Ou, se você for fazer com a preparação neutra para preparações doces de café da manhã, só coloca ela e água e foi. Vai demorar uns 15 minutos pra quinoa cozinhar total. E você vai ver que ela vai aumentar de tamanho. E é isso mesmo que tem que acontecer. Tem que conseguir morder e não quebrar os dentes. E aí, depois disso, você pode começar a utilizar. Uma forma bacana de consumir a quinoa, e isso é um ponto legal dela, porque, vamos falar assim, comer arroz gelado é meio estranho. Mas a quinoa é boa porque ela pode ser variada. Você pode comer ela doce, salgado, frio e quente. Você pode fazer uma salada de quinoa colocando folhas, alface, rúcula, cenoura, tomate, quinoa e uma fonte de proteína. Fica super gostoso, super refrescante. Você também pode colocar ela junto com legumes. É muito normal as pessoas fazerem quinoa junto com abobrinha, junto com berinjela, junta também cenoura, pega tudo isso, coloca numa panela, reserva, dá uma temperadinha e consome tudo junto. Você pode fazer o famoso overnight oats, que é essa coisa bonita que é instagramável, que você já deve ter visto no Pinterest em algum momento da sua vida. Se não viu, prazer, overnight oats. Basicamente seria um overnight quinoa, né? Porque não é oats, enfim. Que aí consiste em você misturar a quinoa no iogurte ou também no leite vegetal ou no leite desnatado. Dá uma misturada, deixa a quinoa sugar um pouco do conteúdo, porque ela tem isso de pegar bastante água pra ela. E depois você adiciona frutas variadas, você pode colocar um pouco de mel, uma proteína em pó, um whey protein e por aí vai. E isso dá sim um café da manhã super nutritivo. Meu, você pode até fazer um hambúrguer de quinoa. Você já viu uma coisa dessa, gente? Juro, sensacional. Você mistura grão de bico amassado
assado junto com quinoa e fica um hambúrguer de uma opção vegetariana, vegana, super bacana também pra consumir com pão. Ou ainda, vou te falar a forma que mais me agradou, fazer como se fosse arroz. Cara, a quinoa ela é como se fosse um arroz enriquecido com proteínas, sabe? Eu me senti muito mais saciada quando eu troquei o arroz pela quinoa. E o sabor é bem gostoso mesmo. Bom, de qualquer forma, pra você dominar o teu shape, você vai ter que dominar sobre os alimentos, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você curte esse tipo de conteúdo. Curta o vídeo pra eu poder saber que te ajudou. E se você tiver alguma dúvida sobre alimento específico ou alguma preparação, deixa aqui nos comentários, porque é através das dúvidas de vocês que todos esses vídeos são criados. Então, ajude-nos a direcionar o conteúdo por aqui. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Se inscreve para mais de nutrição.